Pessoal, desculpe, tá? Vamos dar continuação aqui à aula, teve um problemazinho aqui de internet, tá bom? Então vamos dar continuidade, tá certo? Vamos voltar aqui à nossa apresentação, tá? Peraí. Retornar aqui a nossa apresentação. Vamos esperar aí aguardar o sinal, né, de compartilhamento. Ok, pronto. Vamos retomar de onde nós paramos, certo? Nós estávamos aqui, tá? Vamos estender novamente aqui a tela, tá? Bom, pessoal, então eu tinha acabado de dar a informação para vocês, tá? Que mais de 90% das paradas cardíacas em recém-nascidos ocorrem por falta de oxigenação, tá certo? E se você identifica, né, é importantíssimo você identificar isso numa possível intervenção de RCP neonatal, tá? Você ter atenção a esses parâmetros. Se o bebê é a termo, já explicamos o porquê disso, né? Porque o prematuro, ele tem uma dificuldade maior em regular. Ora, o recém-nascido em si, ele já tem essa imaturidade, tá? Essa dificuldade em fazer a manutenção, a sua homeostase, né? Agora, então, você imagina o RN prematuro, né? Então, se a gestação está a termo, isso aqui tem que direcionar os seus cuidados, tá certo? Se o bebê respira ou chora, porque isso aqui indica que ele está reativo, e o tônus muscular, se ele está fletido ou não, tá? Por quê? Porque o bebezinho largado, ele é sinal de gravidade. O bebê que está fletido, o bebê que ele está fletido, ele está reagindo, ele está reativo. Então, você identifica nele, né, que ele está em melhor condição, né, obviamente, do que o bebezinho que está ali largado, tá certo? Que ele está estendido, tá? Que ele não está em posição de flexão. Então, pessoal, as intervenções, tá? Quais são as intervenções obrigatórias que você tem que ter em mente, que você não pode deixar de executar, tá? Num primeiro atendimento, numa primeira aproximação a esse recém-nascido, prover calor, secar. Por que prover calor e secar? Porque o recém-nascido, ele tem, eu acabei de falar sobre isso, a imaturidade, tá, do termostatozinho natural, que regula a temperatura, que provoca essa homeostase da temperatura corporal. Então, ele tem também uma área, né, corporal, em proporção a um paciente adulto, muito maior. Então, ele faz muito mais troca de calor com o ambiente do que o paciente, do que o adulto, tá? Então, ele tem, por convecção, ele tem a possibilidade de perder muito mais calor do que o adulto. Então, se ele perde calor, olha só, reduz o metabolismo, porque perde calor, então ele pode entrar em hipotermia, reduz o metabolismo, diminuindo o metabolismo, diminui a troca gasosa, oxigênio, gás carbônico, o que vai agravar ainda mais a condição do recém-nascido. Por quê? Porque nós falamos que mais de 90% das paradas cardiorrespiratórias em recém-nascidos ocorrem por conta de quê? Problemas relacionados à oxigenação. Tá certo? Bom, gente, nós temos no paciente adulto a orientação de hiperestender a cabeça para facilitar a abertura, prover a abertura das vias aéreas e facilitar, né, o fluxo de ar para os pulmões. No recém-nascido, nós fazemos a orientação de estender a cabeça levemente, tá certo?
Lembrando que as articulações, a base do crânio ainda não está completamente formada, então, então existe esse risco de trauma também, tá certo? Então a gente tem que levar isso em consideração, tá? Então, cabeça levemente estendida para poder permeabilizar as vias aéreas. E se for necessário e você tiver equipamento para fazer isso com segurança, tá? Aspirar as vias aéreas do recém-nascido, isso pensando que você encontrou um recém-nascido com risco, tá? Um risco elevado, uma possível intervenção de reanimação, tá? Num bebê, num recém-nascido, fora de um ambiente hospitalar, tá certo? Por que eu trouxe essas informações, pessoal? Porque são informações obrigatórias que você tem sempre que ter em mente, tá certo? Então, se você algum dia identificar essa condição num bebê fora de um ambiente, né, fora de uma UTI, fora de um ambiente hospitalar, você não pode deixar de identificar se a gestação é a termo, se o bebê respirou, chora, se o tônus muscular, tá, o bebê está em flexão, né, todo fletidozinho, são aspectos positivos. Se for um bebê prematuro, isso é um aspecto negativo, conta ponto negativo. Se o bebê não respira nem chora, é outro ponto negativo. E se ele está largado, então, mais ainda, mais pontos negativos. Isso, mais ainda, vai sinalizar, indicar que você deve iniciar, tá, uma RCP. Não que isso não aconteça dentro de um ambiente hospitalar. Você pode muito bem estar passando por uma enfermaria e identificar uma situação como essa, tá certo? Intervenções, prover calor e secar, porque o bebê ele pode entrar em hipotermia, e a hipotermia dificulta mais ainda a oxigenação dos tecidos. Mantenha sempre a cabeça do bebê levemente estendido e aspire as vias aéreas se necessário, se você tiver equipamento para isso. Tá ok? Bom, gente, vamos lá. Então, vamos objetivar mais isso, tá? Vamos deixar a coisa um pouco mais padronizada. Entenda. Persistindo os seguintes parâmetros, inicie a ventilação com pressão positiva. Persistindo, ou na existência dos seguintes parâmetros, inicie ventilação com pressão positiva, tá? Como é essa ventilação com pressão positiva? Tá aqui, ó, a figurinha do lado, tá? Se você entrar na unidade de terapia intensiva neonatal, você vai identificar que toda incubadora com recém-nascido tem o seu ambu, tá? Tem lá o seu ambuzinho, onde aquele ambu vai ser destinado a fazer a ventilação com pressão positiva no recém-nascido, independente dele estar entubado ou não. Se o bebê estiver entubado, né, desconecta do tubo, conecta o ambu e faz a ventilação, tá certo? Então, aqui não dá para aparecer, tá? Mas tem aqui o ambuzinho, com certeza a linhazinha de oxigênio, né, conectada ao ambu para poder fazer a ventilação com o oxigênio, tá certo? Então, olha só, pessoal. Persistindo, ou na existência, né, dos seguintes parâmetros, iniciar a ventilação com pressão positiva. Apneia. Essa é uma informação até um pouco óbvia, né? Se o bebê não está respirando, se o bebê está em apneia, você tem que começar a ventilação com pressão positiva. Respiração irregular, pessoal. Tá? O ritmo de respiração do recém-nascido, a frequência respiratória de um recém-nascido, ela varia de 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto. E quando você tem essa bradipneia, ou então quando você identifica que o recém-nascido ele apresenta um ritmo muito irregular, né, tendendo a fazer uma bradipneia, tendendo a fazer uma frequência respiratória baixa, você inicia também ventilação com pressão positiva nesse recém-nascido. Você identificou uma frequência cardíaca menor do que 100 batimentos por minuto, com certeza esse recém-nascido está bradicárdico. Por quê? Você deve ter aprendido em pediatria que a frequência cardíaca do recém-nascido ela é, em média, 120 a 100... Existem literaturas que falam de 140 a 180, outras falam de 120 a 160, enfim. A questão é que existe um consenso. Menor do que 100, está muito bradicárdico. Então, você tem que iniciar
tá? Uma ventilação com pressão positiva. Aí, sempre trazendo à sua mente, pessoal, aquela informação que eu ministrei para vocês na primeira parte da apresentação. Mais de 90% das paradas cardíacas em recém-nascido, elas ocorrem por problemas de oxigenação, tá certo? Coisas que você não pode deixar de fazer. Você vai ter sempre que estar avaliando, tá? Manter a avaliação de frequência cardíaca e respiração. Se a frequência cardíaca, mesmo assim, depois de 30 segundos você fazendo VPP, ventilação com pressão positiva, a frequência cardíaca estiver abaixo de 60, olha só, veja bem, frequência cardíaca abaixo de 100, iniciou o VPP. Passou 30 segundos ventilando o recém-nascido, a frequência cardíaca está abaixo de 60, você vai iniciar massagem cardíaca na proporção de 3:1. E aqui, pessoal, é importante eu fazer um alerta para vocês, tá certo? Veja bem, existem coisas que você, enquanto técnico de enfermagem, você pode fazer sem precisar de uma prescrição médica ou de uma orientação ou delegação de função de um enfermeiro. Tá certo? Eu falo prescrição porque o médico mandou, o médico não mandou. Não entendo essa minha fala de uma forma como se eu estivesse fazendo críticas, né, a essas relações de trabalho que a gente identifica que estão aí pré-estabelecidas nos nossos hospitais, tá certo? Mas o médico não é um profissional liberal e você também é um, tá? E se existe alguma hierarquia a qual você deve obedecer enquanto técnico de enfermagem é para o seu enfermeiro, tá? Mas o que deve existir dentro da unidade de trabalho é respeito e ética profissional, de você saber que você não pode fazer um procedimento, executar um procedimento que é da alçada e competência de um outro profissional. Mas isso aqui, iniciar uma ventilação com pressão positiva, e se for necessário iniciar uma RCP, você, enquanto técnico de enfermagem, você não precisa. Você não precisa da orientação, da determinação do enfermeiro, e tampouco da prescrição médica para você fazer isso aqui. O que você precisa é, claro, imediatamente comunicar a equipe de saúde, né? Existem áreas que são pertencentes aos médicos, áreas que são pertencentes à fisioterapia, aos nutricionistas, farmacêuticos, enfim. Existem as áreas interdisciplinares, tá? As transdisciplinares, né, que se intersecionam de uma forma ainda muito mais profunda para gerar ali uma atenção à saúde de qualidade ao paciente, tá certo? Mas isso aqui, pessoal, isso aqui é algo que você pode fazer, tá certo? Sem esperar uma determinação e você ajuda, né? Você coopera muito para o restabelecimento da saúde de um bebê, tá? Só uma coisa que eu queria lembrar aqui, com certeza vocês viram isso em primeiros socorros, né? Lembram de como a máscara deve ser, né? Segurar a máscara direitinho, os dedinhos em forma de C, tá? Lembrando disso, né? Primeiros socorros, a cabecinha levemente estendida, como a gente falou, tá? E a máscara fazendo uma leve pressão sobre o rosto, tá? Pressionando e segura, pinçada aqui com as mãos, o polegar e o indicador aqui em forma de C, tá certo? Para evitar o escape, tá? Do ar, do oxigênio que está sendo ministrado sob pressão positiva a esse recém-nascido. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal, o procedimento, tá, da RCP neonatal. Eu não sei se vocês antigamente já fizeram curso de primeiros socorros, mas antigamente havia uma orientação, tá, que a massagem cardíaca no recém-nascido, ela podia ser realizada com os dedos indicador e médio, né? Fazendo essa pressão. Isso caiu em desuso, pessoal. Isso não se usa mais, tá certo? A forma mais correta e segura é você fazer
a massagem cardíaca do recém-nascido, apoiando, tá, as costas dele, né, do bebê, do recém-nascido, com as suas mãos e fazendo a compressão com os polegares, tá certo? É exatamente essa imagem aqui. A gente vai mostrar um pouco melhor mais na frente, tá certo? Mas isso aqui, ó, são os polegares, tá, do socorrista, ou do enfermeiro, do técnico, do médico, enfim, que está na UTI neonatal, tá certo? E as mãos aqui por detrás das costas do bebê, tá? O ambuzinho aqui, a linha de oxigênio, pinça em C, né? Polegar indicador, né? Prendendo aqui, fazendo a pressãozinha leve, tá? Evitando o escape de ar, tá bom? Com a máscara, né? Sobre o nariz e a boca do recém-nascido. Tá certo, pessoal? Então, guardem essa informação. Massagem cardíaca no bebê é apoiando as costas com as mãos e fazendo a compressão com os polegares no terço inferior, do externo do recém-nascido. Tá? Então, RCP neonatal. Oxigenoterapia e ventilação são as medidas mais importantes na reanimação neonatal. Por quê, pessoal? Falando novamente, batendo de novo nessa tecla, que é para nunca a gente encontrar um técnico de enfermagem nosso, né, de lugar nenhum, na verdade, né, mas isso para vocês ficar bem claro. Há uma suspeita de parada no recém-nascido, vamos iniciar a massagem cardíaca. Não. Você tem que entender que as paradas cardiorrespiratórias no recém-nascido, elas têm a origem delas quase todas associadas com a falta de oxigenação. Então, o que você precisa fazer é oxigenar no primeiro momento e ventilar. Oxigenoterapia e ventilação são as medidas mais importantes na reanimação neonatal. Mais de 90% das PCR-RN são de origem respiratória por hipóxia, ou seja, ausência de oxigênio. Compressão com os polegares são indicados. Está em desuso a compressão com indicador e dedo médio. Isso aqui a gente já falou, vamos passar. Tá aqui, pessoal, olha só. Tá? Então, olha só, tá aqui, né, as duas mãos do socorrista, do enfermeiro, do médico, da UTI, tá certo? E aqui os polegares fazendo a massagem cardíaca. Tá aqui o outro profissional da saúde fazendo indicador, polegar, fazendo a pressão aqui da máscara sobre o nariz e boca, impedindo o escape do ar, ambu, tá certo? Esse aqui é o procedimento. Reavaliar, pessoal, periodicamente, tá certo? Você tá lá. Então, o que a gente aprendeu até agora? O bebê não chorou, o bebê está largado, o bebê, o recém-nascido, ele não está aflitido, né? Está largado, não está chorando, é um indicativo de quê? De que ele está grave. Precisa iniciar uma RCP, vamos ver, frequência cardíaca menor do que 100. Frequência cardíaca menor do que 100, eu vou iniciar uma ventilação com pressão positiva. Estou aqui há 30 segundos fazendo VPP no meu RN e ele não reage à saturação dele, olhando aqui para o monitor, estou pensando já dentro de UTI, olhando para o monitor e a saturação dele não sobe. Frequência cardíaca baixou de 60. Vamos iniciar a reanimação. As mãos por debaixo das costas do recém-nascido, fazendo a compressão 3:1, tá certo? Onde você tem sempre que dar prioridade, pessoal, a ventilação. Por quê? Porque enquanto você faz a compressão do tórax do recém-nascido com seus polegares, o outro colega que está ambusando o recém-nascido, esse movimento de compressão, ele compete com a respiração, com a ventilação feita pelo ambu, tá certo? Então, 3 massagens, uma ventilação. 3 massagens, uma ventilação, 3:1, tá certo? Reavaliando periodicamente frequência cardíaca, se sobe, tá certo? Se a frequência cardíaca se estabelece, a gente vai ver aqui embaixo os parâmetros dela, a respiração, se volta a respiração espontânea e a saturação de oxigênio que você identifica no monitor. Frequência cardíaca
acima de 60 batimentos de forma espontânea, parar, interromper RCP, tá certo? Interromper a manobra de RCP se a frequência cardíaca estiver acima de 60 batimentos por minuto e for de forma espontânea, tá ok? Seguindo. Bom, gente, essas são as atualizações do Guideline de 2020 que eu disse para vocês que ia trazer no começo da aula. Dentro de um ambiente hospitalar, olha bem, dentro de um ambiente hospitalar, tá? E agora a gente não está pensando mais dentro do ambiente da UTI. Nós estamos falando de uma sala de parto, por exemplo. Por quê? Porque um bebê ele pode parar dentro de uma sala de parto, certo? Mas dentro de um ambiente hospitalar, todo nascimento deve ser acompanhado de pelo menos um profissional que possa realizar as etapas iniciais de ressuscitação de recém-nascido e iniciar VPP, e cuja única responsabilidade seja o atendimento ao recém-nascido. Vocês entenderam essa frase aqui? Vocês entenderam essa recomendação? Todo nascimento ele deve ser acompanhado de um profissional exclusivo para atender ao recém-nascido, tá certo? Iniciar VPP se for o caso, iniciar reanimação se for o caso, e que a única responsabilidade desse profissional seja atender ao recém-nascido, tá bom? Enquanto toda a equipe lida com outras questões do parto, de uma cesárea, se for o caso, este profissional, ele estará lá somente para atender ao recém-nascido, ok? Vamos ler aqui algumas orientações que tem no Guideline. Isso aqui foi tirado do Guideline, tá? Eu vou disponibilizar no Google Class para vocês, o Guideline, tá bom? A ressuscitação de recém-nascido requer antecipação e preparação dos profissionais, que devem treinar individualmente ou como equipes. Claro, tá certo? Você tem que capacitar profissionais para isso. A maioria dos bebês recém-nascidos não requerem pinçamento imediato do cordão umbilical ou ressuscitação e podem ser avaliados e monitorados durante o contato pele a pele com a mãe no nascimento. Já existe, pessoal, já há um tempinho, tá? Essa orientação do campeamento tardio do cordão umbilical. Para quê? Para fazer com que o suporte de sangue materno ele vá, né, até o bebê, tá certo? Isso é considerado benéfico, tá? O campeamento ou pinçamento tardio do cordão umbilical, tá? A prevenção da hipotermia é um foco importante para a ressuscitação neonatal. Nós podemos até parar aqui, porque falamos disso agora há pouco. A hipotermia diminui o metabolismo, diminui a troca gasosa e o bebê piora em termos de hipóxia. A importância do contato de pele a pele em bebês saudáveis é reforçada como meio de promover o vínculo parental, a amamentação e a normotermia. Tá? Esse contato pele a pele do bebê com a mãe melhora a homeostase, regulariza a temperatura, regulariza o metabolismo, regulariza até mesmo os níveis glicêmicos do bebê, do recém-nascido, porque favorece aquele vínculo do binômio mãe-filho e estimula o aleitamento materno, estimulando o aleitamento materno. Obviamente, casos de hipoglicemia você não vai ter, né, nesse bebê que acabou de nascer. A insuflação e ventilação dos pulmões são a prioridade em bebês, mais uma vez, batendo de novo no ponto. Ventilação é prioridade no recém-nascido depois do nascimento. Uma elevação na frequência cardíaca é o indicador mais importante de ventilação e de resposta eficaz às intervenções de ressuscitação. Olha só, mais uma vez, você quer ver o coração do bebê voltar a bater? Comece a ventilar aquele bebê. A oximetria de pulso, ela é usada para guiar a oxigenoterapia e atingir as metas de saturação do oxigênio. Enquanto você ventila o bebê, se for necessário, enquanto você faz a manobra de reanimação, o bebê tem que estar ligado a um monitor para que você possa identificar, pelo menos a um oxímetro ele tem que estar ligado, tá? Para que você possa identificar se existe uma melhora dos níveis de saturação de oxigênio.
A aspiração endotraqueal de rotina para bebês vigorosos e não vigorosos, nascidos com líquido amniótico meconial, não é recomendada. A aspiração endotraqueal ela é indicada apenas se houver suspeita de obstrução de vias aéreas depois da realização de ventilação com pressão positiva, tá certo? Ou seja, isso aqui já é uma mudança, tá certo? Isso aqui já foi uma alteração que houve, tá? Então, independente, tá, do bebê ter nascido com a presença de líquido de mecônio no líquido amniótico, tá certo? A aspiração da traqueia de rotina não é mais recomendada, a não ser que haja suspeita de obstrução dessas vias aéreas depois da ventilação com pressão positiva. Olha só, entenda bem a mudança, tá? Você recebeu ali o bebê, não, teve líquido amniótico, vamos logo aspirar. Peraí, calma, o guideline mudou. Tá aqui, ó. Não é invenção de ninguém, tá no guideline. Tá aqui. Se alguém questionar, você pode vir aqui mostrar para a pessoa. O guideline vai estar disponível no Classroom para vocês. Não, mas tem que aspirar. Tudo bem, realmente tem que aspirar, mas primeiro a gente tem que fazer o quê? Ventilação com pressão positiva. Tá certo? Houve suspeita de obstrução, tem suspeita de obstrução por conta desse líquido amniótico, aí sim você aspira. Mas é claro, pessoal, isso tudo é muito rápido, tá certo? As compressões torácicas são realizadas se houver uma resposta de frequência cardíaca ruim à ventilação, depois de etapas adequadas de correção da ventilação, que incluem de preferência intubação endotraqueal, isso aqui já é procedimento do médico. A resposta da frequência cardíaca às compressões torácicas e às medicações deve ser monitorada por meio de eletrocardiografia, competência médica também. Claro que você, técnico de enfermagem, vai estar inserido nesse processo. Quando o acesso vascular é necessário em bebês recém-nascidos, a via venosa umbilical ela é preferida, tá? Também procedimento do médico, né? Fazer o cateterismo umbilical venoso, que nós já discutimos isso em aulas anteriores. Quando o acesso intravenoso é inviável, né? Aí o médico, ele pode preferir o acesso intraósseo, né? Ele pode considerar isso aí. Isso aí no caso de emergência, pessoal. Se a resposta às compressões torácicas for ruim, pode ser aconselhável administrar epinefrina, de preferência intravascular também. Você, técnico de enfermagem, vai estar inserido nesse processo, mas isso aqui é de competência médica. Tá? Vamos passar. Então, atualizações, tá, do guideline de 2020. Colocar os bebês recém-nascidos que não precisam de ressuscitação no contato pele a pele depois do nascimento pode ser eficaz para melhorar a amamentação, controle de temperatura e estabilidade da glicemia, porque melhora a amamentação, obviamente. Tá? A questão da glicemia ela está relacionada com a melhoria desse processo da amamentação. Para recém-nascidos não vigorosos, tá? Isso aqui a gente bateu agora há pouco nesse ponto, com líquido amniótico meconial com evidências de obstrução de via aérea durante VPP, intubação e aspiração traqueal podem ser benéficas, independente de realizar a aspiração antes ou depois da VPP. Foi o que eu falei para vocês. Ventila, tem sinal de obstrução, aí é que você não. O pediatra, o neonatologista, vai aspirar e se ele entender que essa obstrução permanece, proceder com a intubação endotraqueal. Em bebês recém-nascidos que recebem ressuscitação, se não houver o retorno da frequência cardíaca e todas as etapas da ressuscitação tiverem sido realizadas, o encerramento dos esforços de ressuscitação deverão ser discutidos entre a equipe de saúde e a família. Tá certo? Ou seja, né, no final de todos os esforços, não houve retorno de frequência cardíaca, então você tem que discutir, né, a cessação, né, o encerramento dos esforços de reanimação com a equipe de saúde e, obviamente, com a família. Tá certo, pessoal? Então, essas são as principais mudanças trazidas pelo guideline de 2020. Certo? Bom, então essas informações, pessoal, que eu julguei, né, bem importantes trazer para vocês, caem em prova de concurso, tá certo? São importantes para você complementar os conhecimentos que você
teve das aulas de primeiros socorros, tá? E com relação à realidade que você encontra dentro de uma unidade de terapia intensiva, tá? Alguns passos estão mais facilitados. Por quê? Porque essa questão da ventilação, você tem ali toda uma densidade tecnológica à sua disposição. Você pode identificar um quadro com o bebê já entubado, então fazer a ventilação desse RN com a via aérea estabelecida, com a via aérea definitiva estabelecida ali, para você é muito mais fácil, que você pega o ambu, conecta e você faz essa ventilação, enfim, né? Você tem ali o neonatologista também à sua disposição, o resto da equipe de saúde, tá certo? As medicações necessárias, tá? A critério médico, tá bom? Então, alguns passos são mais facilitados dentro de uma UTI, né? Mas é claro que a condição desse RN ela é muito mais crítica, né, em tese, do que de um recém-nascido que você encontra, né, que agravou no meio da rua, então que estava dentro de um alojamento conjunto e você teve a oportunidade de identificar um agravamento, tá certo? E é isso. É ok, pessoal? Então, sobre questão de RCP neonatal dentro de uma unidade de terapia intensiva, é isso aí, tá ok? Vou interromper aqui o nosso compartilhamento, tá certo? Espero ter... Acho que eu interrompi já, né? Deixa eu fechar aqui tá bom? E um prazer mais estar com vocês mais nessa explicação, nesse encontro, tá? E um abraço e até a próxima.